durante a palavra. E em terceiro, ele pode ser contagiante, tá? E aqui eu queria uma atenção de vocês, porque por ser contagiante, pessoas elas ficam desanimadas espiritualmente, às vezes de ver pessoas desanimadas. Aquilo vai trazendo um abatimento na alma que vai minando a nossa fé. Eu quero fazer uma meditação lá em Números, no capítulo 13, de 27, do versículo 27 em diante, que fala do povo que foi enviado, dos 10 espias que foi enviado para poder ver a terra prometida. E esse povo dali dos 10, 2 vieram confiantes, mas 8 vieram abatidos por causa dos problemas que iriam conseguir, que iriam ter que enfrentar para conseguir aquela terra prometida. E no versículo 27, eu vou ler em alguns versículos só, irmãos, para poder a gente agilizar. No versículo 27 fala assim, olha: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Vamos dar uma paradinha aí. Esse povo, esses 10 espias foi até lá e constataram todos os 10 que verdadeiramente aquela terra emanava mel e leite. E muitas vezes nós vamos na casa de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós ouvimos as promessas de Deus e nós recebemos aquilo com alegria no nosso coração, conforme esse povo aqui recebeu. E saímos da casa de Deus cheios de alegria, cheios de fé, crendo que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Porém, no versículo 28 fala assim: o povo, porém, que habita nessa terra, ele é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Então eles agora começam, depois de receber a promessa de Deus, que era maravilhosa, eles começam a ver problema. Olha, nós vamos ter que enfrentar gigantes, nós vamos ter que enfrentar dificuldades. E a vida, ela não se resume a somente esse tempo aqui com Deus, e é por isso que é importante nós temos sempre a consciência que a nossa vida individual com Deus, ela tem que ser permanente. Conforme a missionária falou aqui, ó, orai sem cessar, orai o tempo todo, mantenha sua comunhão em todo o tempo, porque vão vir as dificuldades. No mundo tereis aflições. As dificuldades vão aparecer, e quando ela aparece, o que faz a diferença na vida daquele que é cristão é como você recebe essa dificuldade. E aqui, logo depois, no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, aí teve alguém que se levantou: olha, mantenha fé, olha para Deus, olha para Cristo, olha para aquele que te fez a promessa, que é maior, porque maior que está no mundo do que está em nós. Maior que está em nós do que está no mundo, perdão, falei errado. Está maior que está em nós do que o que está no mundo. Então mantenha a sua fé. E esse altos e baixos, quando você recebe a promessa, quando você vê as dificuldades, quando você se alimenta da fé, ela logo depois vem com a incredulidade. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir com aquele povo, porque é mais forte de nós. Quando nós recebemos a fé no nosso coração, a palavra de fé, é importante, irmãos, nós nos alimentarmos. Eu tenho dito muito isso porque eu tenho meditado muito nisso na minha vida. Lá em Salmos 1 tem um segredo para a nossa vida que muitas vezes nós não damos a importância devida. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, para que você seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro e que dê seu fruto em todo o tempo.
Quando nós meditamos de dia e de noite, aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu, meditamos de dia e de noite, não adianta virem com palavras de incredulidade, porque vai permanecer a palavra que traz a verdade na sua vida, que acende a sua fé. E aquele povo, ele se deixou contaminar, porque eles se deixaram abater por aqueles que estavam ao seu redor. É por isso que eu disse que nesse terceiro ponto, ela é contagiante. No versículo 32 fala: inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estaturas. Irmãos, sabe qual é o grande perigo quando a gente recebe uma promessa de Deus? São as vozes que nós damos ouvido. Vozes que tentam te derrubar. A única voz que deve interessar você é a voz de Jesus Cristo. É a voz